Shabbat Shalom, pessoal! Ei, que gostoso! Estamos mais uma vez juntos para comentar a Paraxá da semana. E essa semana eu tenho o privilégio de compartilhar a minha tela com a Nath, a Natália, aquela moça que edita todas as paraxós que vocês assistem. Nath, Shabbat Shalom! Shabbat Shalom, Sami, Shabbat Shalom, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, porque hoje nós vamos gastar a paciência de vocês, YouTube espectadores, porque Paraxá dupla! De Uhum. novo, já falamos sobre isso, que muitas vezes, para manter as 54 porções da Torá, e ainda temos feriados judaicos no meio, então acontece de ter Paraxá dupla. E essa semana nós temos Matot Masei. Matot é Números 30, versículo 2, até o 32, versículo 42. Nos profetas Haftará, Jeremias 1, 1 até o 2, 3. No Brit Hadashah, Filipenses 3, de 12 ao 16, e o Salmo 111. E Matot é porque falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel. Matot, tribos. Já Macei está em 33, 1, números 33, 1 a 33. Ô, gente, mas tô complicado, né? Números 33, versículo 1 até o 36, versículo 13 de Números, Jeremias 2, 4 a 28 e mais o versículo 4 do capítulo 3. Já no Brit Hadashah, na Nova Aliança, Tiago 4, de 1 a 12 e o Salmo 49. E Macei é porque são estas as caminhadas dos filhos de Israel. Macei, caminhadas. E a Natália fez um rapa de textos e achou alguma coisa interessante para comentar com a gente. O que você viu aí, Natália? Foi mesmo, gente. Olha, essas duas, eu falo que o senhor junta por causa do tempo, mas ele junta certinho, né? Porque Matot Macei, né, junta as tribos e as caminhadas das tribos, e a gente pode ver, assim, diversas coisas que o senhor quer nos mostrar, né? O senhor, ele fala nessa parachote, né, que são duas em Números 31, eu queria focar nesse versículo que diz assim: pelejaram contra os midianitas, como o Eterno ordenara a Moisés. O texto é longo, vocês vão ler, é muito interessante essa parachote, né? As duas juntas, uma completa a outra, eu sempre falo isso, eu gosto delas juntas, quando no ano vem junta assim. E a gente vê assim, né? Na paraxá passada, Finéias foi como um divisor de águas, né? Livrou o povo, né? Da mão do Senhor, né? Porque o Senhor é um Senhor de justiça e ele ia agir com justiça, e graças a Deus ele levantou Finéias para dar um fim no povo lá. E aí a gente fala que depois disso acontece isso, né? Que eles têm que guerrear contra alguns povos para eles entrarem na terra prometida. E o Senhor ordenará a Moisés. Então você fala, né? Ele ordenou, ele ordenará e ele sempre ordenará em nossas vidas, assim como naquela época, agora também. Então a gente vê assim, né? Que o Senhor está à frente de todas as batalhas, não só de Moisés, não só de todo o povo de Israel naquela época, mas o Senhor também está à frente da nossa batalha, né? E a batalha da gente, o Senhor espera de nós o quê? Quando ele ordena, ordenar é uma ordem, né? Então ele espera o quê? Que nós cumpramos essa ordem, né? Que a gente haja com obediência, com coração limpo, que a gente ouça o que ele diz, né? E então eu vejo assim que quando junta essas duas parachotes, né, essa junção, ela mostra tanto as tribos como as caminhadas das tribos. Então é como se o Senhor falasse para nós assim, ó, ouça, obedeça, né? Tenha essa pureza de coração, afinal você é uma tribo escolhida do Senhor também, assim como naquela época, né? Somos as tribos escolhidas do Senhor. Tenha o coração limpo e ouça, né? Porque se você ouvir, a sua caminhada com o Senhor vai ser melhor,
Então, a gente fala assim, né? Quando o Senhor ele coloca isso, né, que ordena a Moisés, o Senhor hoje ordena a nós da mesma forma. Então, que possamos ouvir a voz dele, porque aí a nossa vitória será certa, né, Sami? E você tem alguma coisa para dizer assim sobre isso? Você pegou em cima da história. Olha só que coisa sensacional. O herói Pinchas, Finéias, né? Ele fez aquilo que Deus queria que se fosse feito, ou seja, exercer justiça. E tanto assim de que Finéias ganha uma aliança de paz, Brit Shalom. É impressionante que a obediência traz paz, né? Mas é um ambiente de guerra. É talvez um pouco difícil da gente juntar paz com guerra, mas ordenou o Senhor e Moshe mandou. E aqui é que é interessante. Moshe manda os caras irem para a guerra. E é uma guerra aonde digamos assim, foi ordenada por Deus. E aqui vem uma colocação que eu acho importante. Vejam só. Um dia tomamos uma decisão na nossa vida e dissemos: Yeshua é Mashiach, Jesus é o Messias, e eu aceito o senhorio da vida que eu recebi dele. Ou seja, ele passou a ser o meu senhor, ele ordena. E aí nós passamos a entender a tal da obediência de uma maneira diferente. Veja você como você colocou, Deus ordenou. Então, ele ordenou as tribos para fazerem as caminhadas, e qual era o objetivo? Tomar posse da terra que Deus disse que daria. Então, veja a sequência das informações que nos foram dadas e como são colocadas, né? É lindo a gente ver o resultado da obediência, tá? Tanto assim que depois o pessoal volta da batalha e diz assim: Uau, sabe o que que é? Ninguém se perdeu na batalha. Por quê? Porque a instrução era: vão para a batalha que eu mandei. Só que tem uma coisa que eu acho mais legal ainda disso tudo. A ordem que Moisés dá é engraçado. Olha, Números 31 diz assim: o versículo 6: mandou Moisés à guerra de cada tribo 1.000. E estes, e a estes, a Pinchas, Finéias, filho do Cohen Eleazar, que levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. E aí vem o pelejar, o que você disse. Gente, cada vez que nós temos uma batalha e colocamos Deus à frente, você vai querer fazer força para dar errado e não vai conseguir, porque Deus mandou, ele vai à frente. E é isso que é o senhorio que nós permitimos em nossas vidas, que Yeshua seja realmente aquele que manda na caminhada, né, Natália? É isso mesmo, Sami. E você fala, né? Eles falam sobre diversas coisas, sobre a idolatria que foi quebrada, sobre as ofertas que eles levaram, né? Depois disso ao Senhor. Mas isso tudo a gente já sabe. Então, eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim, nossa, o Senhor tem que ficar repetindo, porque somos um povo de dura serviço, né? É difícil entrar na nossa mente. E aí, quando a gente chega aqui em Jeremias 1,17, tá escrito assim, né? Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo que eu te mandar, e não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Então você, aí eu fui pensar assim, nossa, por que cinge os lombos, né? Aí eu fui entender o porquê desses cinge os lombos. O que é cinge os lombos? É, o que que o senhor quer dizer com isso, né? Então, eles falam que cingir os lombos é amarrar na cintura para que a gente possa facilitar o movimento de uma ação. Então, não é ficar com os braços presos, é como se você amarrasse no lombo para que você pudesse ter mais movimento na batalha, na viagem, né, no trabalho. E aí eu fiquei pensando, nossa, né? Então, o senhor ele manda nós estarmos preparados. Então você fala, o Senhor ele ordena, ele mostra como a gente tem que agir,
né? E Yeshua veio para nos mostrar tudo, né? Toda a caminhada de Yeshua aqui, você fala, eu não sei como é que o povo daquela época não aprendeu, porque você fala, eu ia ser a primeira, tá lá na frente junto com ele, eu acho, né? Não saberemos. E aí eu fico pensando assim, né? O Senhor ele fala isso em Jeremias para que Jeremias cingisse os seus lombos, porque ele ia através dele dizer várias coisas. Então a gente precisa ter uma preparação, né? A gente precisa ter uma prontidão, né? Então, como é que a gente fica pronto? Como é que a gente se prepara, né? E Yeshua nos mostra isso, né? Através da sua palavra, né? Então, até eu gosto aqui que você deixou até alguns exemplos aqui, assim, na hora da gente ler, né, pessoal, que a gente gosta de debater os estudos, e aí você coloca aqui, né? Estudar a palavra, circuncidar o coração e, para mim, o mais importante de todos, que é o arrependimento. Que quando a gente se prepara dessa forma, a gente estuda a palavra, né? Que o Tanar completo, ele fala sobre todas as coisas que a gente deve fazer e seguir. E aí a gente vê aqui, né? Que em Marcos 1,15 diz, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então você fala, Sami, o tempo está cumprido, né? O tempo É está hora da cumprido. gente dar um passo e entender quem é Yeshua, entender o que ele veio, né? Nos mostrar tudo aquilo que a gente tem que se arrepender e crer, porque essa é a chave. Olha só, Deus vira para o povo, lá em Deuteronômio 4, ele diz assim: circuncidai, pois, o prepúcio de vosso coração. Então, o que que Deus já tinha dito um pouquinho antes para Moisés? Moisés, esses caras não entendem, eu mostro para eles, e o coração deles é tão duro que eles não entendem. Então, o primeiro passo que Yeshua nos recomenda é circuncidai o vosso coração. Ele fala lá em Deuteronômio. Aí você traz isso para a época do Brit Hadashah com Yeshua e diz assim, pessoal, já que vocês querem se aproximar de mim, tem uma condição simplinha. Que tal você se arrepender de tudo aquilo que você fez de desobediência e me dar uma chance? E aí Deus olha e diz assim, mas eu sei que vocês não vão acreditar. E porque vocês não vão acreditar, eu peço, pensem, meditem, conversem, estudem, leia todo dia a palavra. Aí Yeshua, num ato de crer que nós nos arrependemos, ele diz assim: e levai o meu evangelho até os confins da terra. Até. Evangelho são as boas notícias. Quer dizer, será que vocês entenderam? Bom, se vocês entenderam, façam. E o que nós estamos tentando fazer aqui para vocês é a nossa maneira de externar o que nós entendemos dos mandamentos de Yeshua. Isso. Estudar, ler o texto, meditar, deixar Deus operar e cingir os lombos, como você colocou, Natália. Você tem que estar pronto o tempo inteiro. Agora, como é que você se apronta? Umas vezes a gente vai na academia, levanta peso, vai na esteira, corre 3 km, aí você vai dormir. Não, aqui não se trata disso. Aqui se É, trata de você ler para pôr em prática os ensinamentos, acreditando que se Deus está indo na frente, uau, a batalha está ganha. Né? a vitória é certa. É isso mesmo. É isso mesmo, Sami. E eu fico maravilhada, porque essa paraxá, essas paraxotes, né, que são as duas, elas se juntam e elas nos direcionam e elas mostram para a gente, né? Ela nos leva a entender mais uma vez, né? Porque você fala a palavra do Senhor, ela tem que ser entendida, né? A gente não pode só ler, a gente tem que estudar mesmo, é o meditar nele, né?
E aí eu falo assim, né? O Salmo 111 ele fecha o ciclo de uma forma tão bonita dessas duas juntas, que ele fala assim, né? Salmo 111 a partir do 9 eu vou ler só. E aí diz aqui: enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Eterno é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, você fala assim, resume tudo que escreveu nos livros todos em estabeleceu para sempre a sua aliança. A sua aliança, a aliança do Senhor com Israel é para sempre. Querendo o povo mudar isso, querendo as pessoas mudarem as palavras do Eterno, sabe? Tudo pode ser feito, mas está escrito, gravado e a aliança do Senhor, ela é eterna. Gente, é aqui onde a gente prova a bondade de Deus. O que você colocou, Natália, é de uma maneira, resumindo como você pôs, começa em Gênesis. Deus cria Adão, cria Eva, diz assim: olha, tem uma coisa simples. A única coisa que você não deve fazer é comer desse fruto. Ah, tá legal, maravilha. Ah, mas sabe o que que é? Me contaram, ouvi dizer, e aí a gente descobre de que nós temos uma semelhança com Deus e não com o mundo. É, E o mundo confunde a gente, porque nós recebemos tanta informação, tanta coisa, e você chega um momento que você não sabe o que que serve, o que que não serve, o que que é bom, o que que não é bom. Recorre à aliança perpétua. E a aliança perpétua, ela tanto se confirma que Deus diz assim: vocês são um povo de dura serviço, sabe o que que é? Eu vou resolver o problema de vocês. Eu vou mudar o pergaminho. Agora, em vez de pergaminho, vai ser escrito no coração. Jeremias, então, declara. E no texto do Tanar, é interessante onde aparece Brit Hadashah em Jeremias, quer dizer, não é invenção é, de ninguém, já foi determinado. E aí diz assim: a nova aliança que eu vou oferecer a vocês é essa, circuncidando o coração para que eu escreva no coração de vocês as minhas leis. E para isso, então, vem o tal do arrependimento, né? Como é que está o sim. coração de cada um de vocês que está ouvindo? Vocês estão prontos para esse arrependimento? Cuidado, eu não tô, você não precisa responder para mim, você tem que responder para o Eterno. É isso mesmo. E é seguir o que diz, né? Quem é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida? É Yeshua. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, é isso, né? Sejam obedientes, tenham pureza de coração, assim, né? Estejam preparados, estudem a palavra, creiam e arrependam-se. E vivam esta maravilha que é crer no Eterno, o Todo-Poderoso. Só para encerrar, olha só que coisa bonita. O texto que você leu em Números 31, então tem uma continuidade, né? O pessoal volta da batalha É, e eles ficam tão contentes que não faltou ninguém no final da batalha que ainda oferecem 200 quilos de ouro para o altar. Gente, recompensas nós recebemos de Deus, espirituais e materiais. Quando nós lemos esse texto, nós precisamos entender que quando ele ordena, o resultado é muito melhor do que o que nós esperamos. Então, que a tua reflexão neste Shabat, Matot, Masei, Masei, Matot, como vocês quiserem ordenar, mas é uma sequência de Parashá, por isso que ela é dupla, né? Usem esse tempo para crescer diante do Eterno. Porque o propósito do Shabat não é simplesmente celebrar o Shabat, é usar o Shabat para ver as maravilhas que Deus preparou para todos nós. E essas maravilhas estão estampadas no dia a dia, é só olhar em volta. Foca e prepare-se. Deus precisa de você, por isso que ele te separou individualmente para servir. Que seja um Shabat de muita alegria e muito shalom na vida de todos vocês. Em nome isso de aí. Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Shabbat Shalom, shalom, shalom. pessoal. Até a próxima.